Olá, boa noite. A TV Verdes Mares segue na cobertura das eleições. A partir de agora, a gente traz um resumo do dia, a apuração das urnas e a análise dos resultados. Por isso, aqui comigo no estúdio agora, o nosso comentarista de política, Inácio Aguiar, para então fazer toda a leitura dos números, dos resultados. Inácio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leal. Vamos juntos aí para a gente analisar esses resultados. Vamos nessa então, a gente começa, pessoal, já mostrando os resultados da corrida eleitoral, Inácio, para o governo do estado. As informações são do TRE e também estão disponíveis no nosso G1 Ceará. A gente tem praticamente todas as urnas apuradas, 99,94% das urnas apuradas, e o novo governador eleito do Ceará é Eumano de Freitas, do PT, com 54,02% dos votos válidos, pouco mais aí de 2.806.000 votos. Em segundo lugar, Capitão Wagner do União Brasil, com 31,73% dos válidos. Em terceiro, Roberto Cláudio do PDT, 14,13% dos votos válidos, aqueles três principais que já se apresentavam assim nas pesquisas, né, Inácio? Léo, eu faria o seguinte recorte aqui desses três principais. As nossas pesquisas de opinião, contratadas pela TV Verdes Mares, né, do Instituto IPEC, elas vinham mostrando uma tendência de alta do candidato do PT, Eumano de Freitas. Só que ela não captou esse movimento de uma vitória em primeiro turno. Por isso que eu digo, Léo, que nesse momento, analisar esse resultado eleitoral ainda no primeiro turno no Ceará é uma espécie de surpresa, porque não estava previsto esse movimento de resolução no primeiro turno. Até porque Eumano, Léo, que foi candidato indicado pelo Partido dos Trabalhadores já no final do prazo de pré-candidaturas, concorreu com dois fortes nomes da política cearense, caso de Capitão Wagner, que já disputou a prefeitura de Fortaleza, e de Roberto Cláudio, 2 vezes prefeito da capital. Além do resultado positivo do Eumano de ter vencido no primeiro turno o novo governador do Ceará a partir do dia 1º de janeiro de 2023, a gente tem a destacar esses dois líderes, Léo. Caso do Capitão Wagner, que ficou no caminho com 31,7% dos votos, ele estava num partido grande, que era a União Brasil, conseguiu fazer uma bancada de deputados federais considerável, mas ficou pelo caminho. Então é um líder que vai ter que reaglutinar suas forças pós essa eleição. E Roberto Cláudio, para encerrar, que começou aí a corrida eleitoral, Léo, com cerca de 28% de intenções de voto, terminar com 14%, realmente foi um resultado ruim para o Roberto Cláudio, para o PDT, que já governou o estado do Ceará, inclusive. Léo. Fazendo o registro dos outros 3 candidatos ao governo do estado, Chico Malta, do PCB, Serley Leal, da Unidade Popular e Zé Batista, do PSTU, nenhum dos 3 acabou alcançando aí 1% dos votos válidos. E agora há pouco, Eumano de Freitas deu uma declaração à imprensa. O candidato do PT agradeceu aos apoiadores. Vamos ouvir. Bom, primeiro, agradecer ao povo do Ceará por esse resultado absolutamente extraordinário, a meu ver, de reconhecimento de tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos. A nossa candidatura foi uma candidatura para defender tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos, tão bem executado pelo governador Camilo, pela governadora Isolda, e a compreensão da importância desse projeto avançar ainda mais, da clareza de que tem muita coisa ainda para ser feita e de que, portanto, o nosso projeto é um projeto para fazer esse projeto avançar mais. Nós temos uma mulher na vice, a compreensão da importância do protagonismo das mulheres, a importância da escola em tempo integral, do processo de interiorização da saúde, de que nós temos que avançar nesse processo. Eu acho que isso é o que resultou na confirmação que tivemos na urna de um resultado. Eu evidentemente estava preparado para uma eleição de 2 turnos, foi isso que nós sempre pensamos. Nossa meta sempre foi terminar no primeiro turno, e o resultado, nós tínhamos sentido na rua, quando fizemos carreata, caminhada no interior, o povo na calçada, a recepção do nosso povo, nós chegamos a conversar que havia uma possibilidade de vitória no primeiro turno, mas sempre com muita cautela, com muita humildade, que isso podia acontecer, mas não era o cenário mais provável para o eleitoral. Mas o resultado é absolutamente extraordinário. Eu recebo com muita responsabilidade. É isso, Inácio continua com a gente aqui para comentar um pouco mais sobre essa vitória em primeiro turno do candidato do PT, aos 52 anos de idade, advogado, deputado
estadual, primeira vez, inclusive, que ele vai ocupar um cargo no executivo, né, Inácio? Exatamente, de cargo eletivo, né? Ele já foi secretário na época da prefeita Luiziane. Você vê, Léo, que o próprio candidato, ele diz aí que eles chegaram a sentir uma possibilidade de primeiro turno, mas que para eles não era certo. Então, acho que a nossa análise tá precisa aqui em relação uma surpresa a esse também resultado, para né? o candidato, também para a campanha dele, né? Se não me falha a memória, a primeira pesquisa que nós divulgamos aqui, do IPEC, mostrava o candidato do PT, o Mano de Freitas, com 13% em terceiro lugar. Em terceiro lugar, exatamente. Então, realmente foi um movimento que foi pouco captado até pela própria campanha, né? Que ele acabou com 54% dos votos válidos. Isso, Leal, a gente precisa dizer, graças a uma estratégia que foi bem sucedida, a urna mostrou isso, de colar o nome do Elmano ao do senador eleito Camilo Santana, ex-governador do estado. Os dois estiveram aí de mãos dadas durante toda a campanha. Eles participaram praticamente de todos os eventos juntos e essa estratégia se mostrou exitosa, tendo em vista que o Elmano era uma pessoa desconhecida lá no início da campanha, viu? Inclusive, estamos vendo nesse momento a chegada dos dois, né? Do senador eleito Camilo Santana e também do governador eleito Elmano de Freitas ao comitê de campanha do PT. Bom, vamos seguir então. O capitão Wagner, do União Brasil, ficou em segundo na apuração dos votos e desejou uma boa gestão para o governador eleito. Ele conversou com a imprensa logo depois do anúncio da vitória de Elmano de Freitas. Espera que o próximo gestor do estado e os senadores façam um bom trabalho para o estado de Ceará. O que eu puder fazer para ajudar o Ceará, vou continuar ajudando. Assim que eu puder, vou ligar para o Elmano para parabenizá-lo. Eu convivi com o Elmano na Assembleia e sempre tivemos uma convivência muito amistosa. Assim como eu tenho muito respeito pelo Roberto Cláudio, vou ligar para ele também parabenizar. São 7 eleições seguidas. Eu não vou dizer que eu não vá disputar a eleição em 2024, mas é muito cedo para fazer esse debate. Eu estou muito convicto que a minha missão é liderar um grupo, o grupo do União Brasil que foi eleito, né, os deputados federais e estaduais, me parece que 4 federais e 4 estaduais, para a gente é um resultado expressivo. Pois é, Léo, o capitão Wagner, ele tropeçou, eu diria assim, na campanha em 2 temas que eram realmente muito delicados. O apoio do presidente Jair Bolsonaro a ele e também essa questão do envolvimento que ele teve com motins lá atrás. Ele chegou a mudar de opinião, aqui em entrevista à TV Vesmares, falando sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, esses 2 temas foram muito fortes contra o capitão Wagner nessa reta final. Essa associação com os motins e também a posição do presidente Jair Bolsonaro, que durante toda a campanha ele tentou se desvencilhar, né, desvencilhar a sua imagem da do presidente, mas acabou tendo um reflexo inevitável, eu diria, nesse ponto, viu? É isso. Bom, o candidato Roberto Cláudio, do PDT, ficou em terceiro lugar na apuração dos votos. E aí, Inácio, o candidato, até o momento, ainda não se pronunciou, ainda não falou com a imprensa, não concedeu nenhuma entrevista coletiva, mas aí eu vou pedir então para você, gentilmente, fazer uma avaliação desse resultado, Roberto Cláudio, em terceiro. Sem dúvida, Léo, dos 3 principais candidatos, o resultado do Roberto foi o pior, né? Não resta dúvida, até os números mostram isso. Roberto Cláudio foi prefeito de Fortaleza 2 vezes, foi um gestor bem avaliado, conseguiu eleger o seu sucessor, mas sem dúvida nenhuma, o entendimento dentro do PDT para essa campanha do Roberto Cláudio acabou ficando prejudicado, principalmente depois do rompimento com o PT. Então, isso trouxe muita dificuldade. Deputados do PDT, alguns não apoiaram a candidatura do Roberto Cláudio. Os irmãos Cid e Ivo Gomes também não estiveram com ele ficou só ao lado do Cid. Então, foi uma dificuldade que fez com que o Roberto acabasse ficando em terceiro lugar. É outro líder que vai ter que deixar a poeira baixar dessa campanha, reavaliar aquilo que deu errado, para poder retomar aí a liderança política, no caso do Ceará também, Léo. Vamos seguir para a votação para o Senado, então? Vamos lá para o Senado agora? Aqui no telão a gente coloca, então, o resultado. Camilo Santana, do PT, foi eleito com 69,7% dos votos válidos. Em segundo, Camila Cardoso, do Avante, com pouco mais de 26% dos válidos. Érica Amorim, do PSD, ficou em terceiro, com quase 4% dos válidos. E o candidato Carlos Silva, do PSTU, não chegou a 1% dos válidos. Aqui não foi um resultado tão surpreendente assim. Pois é, Leal, aqui eu iria dizer exatamente isso. Diferentemente do cenário de 3 candidaturas principais ao governo do estado, no caso aqui do Camilo Santana do PT, esse cenário já estava dito desde o início da campanha eleitoral, né? Ele veio apenas mantendo os índices que já tinha, as pesquisas eleitorais captaram isso. Agora, eu destacaria aqui, Leal, além, claro, da eleição do Camilo com um alto percentual de votos, né? Destacaria o desempenho da Camila Cardoso, que foi o segundo lugar.
olhar. Ela começou com 3, 4% nas pesquisas de intenção de voto, terminou com 26%, mais de 1.200.000 votos. Foi um resultado realmente bom. A Camila, ela tem uma pauta conservadora, mas de qualquer maneira que sensibiliza também os progressistas, e eu acho que isso é o resultado dessa campanha bem feita que ela fez. Camilo Santana, novo senador pelo Ceará, Léo. E o candidato eleito, Inácio, pelo Ceará para o Senado Federal, Camilo Santana, falou há pouco com apoiadores no comitê de campanha. Vamos ouvir. Mas a minha gratidão será eterna. E pode ficar certo que o povo cearense me deu o mandato de senador da República. E da mesma forma que eu me dediquei como governador, pode ficar certo que eu vou me dedicar como senador a defender o povo do estado do Ceará. Agradecer a ela, que para mim é uma referência de mulher, de pessoa séria, decente. Eu queria aqui fazer uma homenagem à minha querida governadora Isolda Sela. Pois é, Léo, a gente tem aí o resultado do Camilo Santana. Ele agora com o Elmano, os dois que são aliados, vão ter que começar a construir esse novo governo em parceria, como o Camilo falou aí, com a governadora Isolda Sela, que é outra aliada desse projeto deles. Então, Léo, Camilo conseguiu aí fazer uma eleição aqui no Ceará com um resultado bastante positivo para o grupo dele. Lula liderou aqui com mais de 60% dos votos para a presidência da República, Camilo eleito para o Senado com também quase 70% dos votos e Elmano de Freitas eleito no primeiro turno. Então, na chapa majoritária, o PT fez tudo, meu amigo, aqui no estado do Ceará, viu? É isso. Inácio, muito obrigado pela participação, obrigado Grande pela abraço, análise meu aí amigo. dos resultados. Estamos juntos. Inácio Aguiar ao vivo amanhã a partir das 6 da manhã no Bom Dia Ceará, fazendo também então toda a leitura, a análise do resultado da votação. Obrigado, Inácio. Um abraço, Léo. Até amanhã. Valeu. Minha gente, segundo o TRE, 150 urnas eletrônicas apresentaram problema e foram substituídas aqui no Ceará. 17 em Fortaleza e 133 nas cidades do interior. Entre os principais problemas relatados estavam o travamento das urnas e o teclado sem funcionar. Elas foram trocadas e o andamento da votação não foi comprometido. E o TRE fez uma avaliação positiva das eleições deste ano nos municípios do nosso estado. Vamos ver. Essa eleição foi uma das mais tranquilas que eu já presenciei. E olha que eu, como juiz, eu comecei a apurar a eleição em 1986. Bom, e até hoje essa foi muito tranquila. Deve ser a organização, o apoio que nós recebemos das forças de segurança, das polícias militar, polícia civil, polícia federal, o exército, todos presentes. E nós já vimos fazendo um trabalho já de conscientização, dizendo que a eleição é uma festa cívica. Agradecer a todos, agradecer aos cearenses, ao eleitorado, que foi um grande evento cívico, foi muito respeitado, transparência demais. E a Polícia Federal também fez um balanço das ocorrências durante todo este domingo de eleição aqui no nosso estado. A Fernanda Aires tem os detalhes. Do trabalho realizado nesse primeiro turno das eleições 2022 aqui no Ceará, foram 15 ocorrências atendidas aqui pela Polícia Federal em relação a crimes eleitorais. 2 pessoas foram presas em flagrante pelo crime de compra de voto. Tiveram também 6 termos circunstanciados de ocorrência e 7 pessoas autuadas, além de 8 procedimentos de apuração de crimes em inquérito policial sem prisões. Também tiveram valores apreendidos, mais de R$18 mil, além de outros materiais relacionados à propaganda eleitoral, como, por exemplo, papéis, anotações, também vales combustíveis. Foram as eleições tranquilas, tudo ocorreu dentro do planejado. Recebemos as ocorrências aqui da região metropolitana, aqui na superintendência, e foi dado andamento pelas equipes que estavam de prontidão. Enviamos também equipes ostensivas para as ruas, para poder fazer algumas fiscalizações. Em relação a esse balanço, foram 15 ocorrências aí atendidas, mas tem ainda os procedimentos que ainda vão ser investigados em outro momento, né? Sim, tem procedimentos que foram trazidos à ocorrência aqui e que será passada por uma análise da nossa corregedoria e depois uma investigação prévia para que seja apurada, se realmente ocorreu o delito, o crime eleitoral. E ainda tem sim, durante o decorrer, após as eleições, ainda vão chegando outras denúncias de crimes eleitorais e que a gente vai apurando ao longo do mês, e vai dando continuidade a essas investigações. E assim nós terminamos a cobertura deste dia
tão importante para a nossa democracia. Lembrando que os detalhes das eleições você também encontra no nosso portal g1.com.br/ce e, claro, amanhã cedinho, a partir das 6 da manhã, no Bom Dia Ceará. Muito obrigado pela companhia, uma excelente semana para você. TV Verdes Mares, nas eleições.